Todos bem-vindos a mais um podcast pela Coalizão pelo Evangelho. Eu sou Tiago Guerra e hoje eu tenho a oportunidade de conversar com Augusto Nicodemos, pastor auxiliar na Primeira Igreja Presbiteriana de Recife. Seja muito bem-vindo, Augusto. Muito obrigado, Tiago. É uma alegria poder colaborar com a Coalizão pelo Evangelho e fazer parte desse movimento, dessa instituição que tem sido uma bênção na vida da igreja brasileira. Ótimo, o prazer é nosso gastar um tempinho aqui falando de duas publicações, né? Nesse primeiro papo que nós vamos conversar sobre um livro recém-publicado aqui no país, não é? Que é Confissões de um Pregador. Eu confesso que assim que ele saiu, eu já comprei, né, para ler o que o senhor falava acerca da pregação, da vida do pregador, e até onde eu li, né, não consegui lê-lo todo ainda, eu fui bastante edificado e gostei de alguns insights que você trouxe aí acerca dessa tarefa importante que a gente tem, que é pregar o Evangelho. Então, nós vamos conversar hoje, rapidamente, Augusto, sobre Confissões de um Pregador. Já adianto que gostei muito do seu tom pessoal nesse livro, né? Eu Que acho que em bom. algum momento você deixou isso claro no livro, que parece que você sentou e foi trabalhando nele diretamente, né? Sem buscar muitas fontes externas. E a impressão que a Exatamente. gente tem realmente é te ouvindo, é como se fosse um bate-papo. Então, isso é muito legal. Exatamente. A ideia do livro era falar a respeito de pregação a partir das minhas experiências de 40 anos e pouco de Uhum, pregação. E uhum. por isso esse tom mais pessoal, né? Não chega a ser. As pessoas confundiam com uma biografia. Confissões de um Pregador pensavam que era um livro autobiográfico, né? Eu não me vejo escrevendo um livro autobiográfico, mas eu Uhum. posso contar as minhas experiências relacionadas com pregação. Então, realmente esse é a força motriz por detrás do livro. O estilo dele é esse aí. Não, muito legal. E deu para perceber bem esse tom bem pessoal, bem conversa, informal. E parece que comunica mais fácil com a gente aquilo que você quis dizer. Então, foi uma boa iniciativa. Obrigado. E aí, em algum momento, bom, logo no início do livro, você começa a falar da vida do pregador, a importância da oração, do jejum, da santidade, da confissão, do preparo intelectual. E uma das coisas que me chamou a atenção é que você separa um período ali para falar da vida devocional do pregador, né? Uhum. E acho que os nossos ouvintes, às vezes, eles podem ter essa dúvida. Como fazer uma vida devocional? Então, aqui a gente está até abordando o leigo, aquele que não prega. O que seria, de fato, uma vida devocional que sustenta o crente no seu dia a dia? Como fazer isso? Que palavra Uhum. você diria acerca disso? Isso. Olha, Tiago, honestamente, não há na Bíblia um método descrito ou um modelo que é oferecido ou determinado por Deus para todos os crentes, não é? Agora, existem princípios que são muito claros. Eu preciso diariamente estar em comunhão com Deus, preciso diariamente renovar minha mente, preciso diariamente de conforto, de consolo, de fortalecimento da minha fé, da renovação da minha esperança. E Deus determinou o que a gente chama de meios de graça, pelos quais Ele nos concede todo esse tipo de coisa. Por exemplo, a leitura da Escritura, a meditação nela, a vida de oração, o jejum, essas coisas, ou participar da ceia do Senhor, participar dos cultos com os irmãos, isso tudo Uhum. é usado por Deus para nos ajudar na luta diária contra o pecado e na busca da santificação. Então, por exemplo, a Bíblia não diz que a gente tem que orar meia hora todo dia ou uma hora, mas diz orar e sem cessar. Tem ali o Uhum. princípio de você viver numa constante atitude de oração. A Bíblia não manda eu ler 10 capítulos da Bíblia por dia, da Escritura por dia, mas diz que bem-aventurado é o homem que medita nas palavras de Deus, nas palavras do Senhor. O Salmo 119 está aí, o Salmo 1 está aí, que diz Uhum. que na sua lei medita de dia e de noite, será bem-aventurado em tudo que fizer.
Então, os princípios estão muito bem estabelecidos. Então, eu creio que vai depender muito de cada um. Teve uma época da minha vida, Tiago, quando eu era um pregador começando, que eu gastava 2, 3 horas por dia lendo a Bíblia, orando, meditando, me preparando espiritualmente. Hoje em dia eu gasto bem menos tempo do que isso, mas também aprendi muita coisa nesses 40 e Uhum. poucos anos de crente em Jesus, e alguma coisa que antes eu precisava de meia hora para poder elaborar diante de Deus e orar e pedir, hoje, em 5 minutos, né, a gente consegue fazer. Então, também a leitura da Bíblia, né, depois de tantos anos, ela rende mais em menos tempo. Antes eu estava Uhum. começando, precisava entender o que era aquilo, tinha que recorrer a comentários e tudo. Hoje em dia, a situação é um pouco diferente. Então, não há um modelo único. Cada pessoa deve procurar achar aquela quantidade de horas e tempo gasto em oração e leitura da Bíblia dentro da sua necessidade, dentro da sua possibilidade, não é? Tem dia que não dá nem para fazer o mínimo, a gente já acorda com responsabilidades batendo a porta, mas a gente pode viver nesse espírito de oração e de dependência de Deus, que eu creio é essencial para a vida do pregador e para a vida do cristão. Excelente. E essa transparência, ela ajuda muito, né? Principalmente quando nós, pastores, talvez, falamos que tem dias que são difíceis, são dias Sim. que as responsabilidades, como você colocou, a gente já acorda com elas ali acontecendo, né? E às vezes é comum nós ouvirmos que pessoas se culpam, né? Porque não fiz a minha devocional e parece que bate uma culpa mesmo, parece que Deus está Aham. contra mim naquele dia, né? E não é bem isso que você está colocando para gente, né? Nós estamos Não, seguros em Cristo e faz parte do isso. nosso crescimento essas lutas, né? Eu sei exatamente esse sentimento, especialmente durante os primeiros anos da minha vida cristã, eu me sentia extremamente culpado quando eu não gastava aquelas 2 horas, 3 horas lendo a Bíblia, orando, chorando diante de Deus. Me sentia extremamente culpado. Hoje em dia eu entendo que Deus está comigo, o Espírito Santo está me guiando. E, frequentemente eu não estou nem consciente disso. A oração ela é espontânea, ela parte do coração a qualquer momento, dirigindo ou fazendo, lavando louça. De Uhum, repente nós estamos aproveitando o tempo para orar. E também o próprio estudo da palavra para não substitui, mas ajuda também. Eu sou muito edificado à medida que eu estudo a Bíblia para pregar. Uma vez que eu gosto da pregação expositiva, isso significa que aquilo que eu vou pregar, eu tenho que estudar e estudar a fundo. E isso uhum, me edifica, me alimenta. Agora mesmo eu estou, antes agora de estar aqui com você, eu estava fazendo minha preparação na série de Êxodo. Eu estou em Êxodo capítulo 5. Eu nunca tinha entrado nesse texto com profundidade. Então, a leitura das diferentes versões, a consulta ao hebraico, ao grego da Septuaginta, aos comentários, me edificou muito, né? Meu coração se uhum, encheu de gratidão a Deus pela palavra dele, por tudo que ele prometeu e tudo que ele haveria de fazer. Então, muito embora os estudos para a pregação não substituam a devocional, mas eles ajudam também. A leitura de uhum. bons livros, e, enfim, o próprio ato de preparar o sermão. Então, eu acho que conta também para quem está se sentindo meio culpado, né, por não gastar um tempo específico, né? Às vezes você pode contar, né, o tempo de preparação de sermão, que vale também. Com certeza, com certeza. E isso é uma coisa que o senhor escreveu no seu livro, agora falando diretamente para o pregador, que sim, existe uma diferença entre o estudo, né, na hora que você vai parar ali para estudar determinada passagem, como você está fazendo agora em Êxodo 5, e a devocional, que é aquele contato direto com a palavra de Deus, não necessariamente um texto que você vai pregar. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que você não separa ao mesmo tempo as duas coisas. Você diz que enquanto está na sua devocional, mesmo que você esteja pregando hoje em Êxodo 5, parece que na sua devocional, pelo que eu entendi, você vai
tendo já ideias do texto que está lendo em paralelo, e isso se torna até já o material, ou você já começa a pensar em como pregar esse texto, né? Sim, O que você diria então para o sim. pregador a fazer bom uso dessa devocional, embora seja outra coisa, do que a gente pode absorver já para a pregação e talvez não separar tanto essas coisas? Isso, exatamente. Bom, a pregação ela faz parte da nossa personalidade e a gente pensa, vive na pregação, por assim dizer. Uhum, Então, eu uhum, estou fazendo a devocional, ao mesmo tempo estou sendo abençoado por Deus, instruído por Deus, corrigido, sinto a presença de Deus, mas ao mesmo tempo a mente está borbulhando de ideias. Então, no meu caso, o que eu costumo fazer, eu estou lendo agora, primeiro eu estou lendo primeiro aos Coríntios, eu estou lendo do meu Novo Testamento mais uma vez em grego, para não perder. Língua é prática. Se você para de ler, você perde. Isso não só o grego, né? Inglês, qualquer outra língua que a pessoa tenha algum uhum, conhecimento. Então, eu estou relendo meu Novo Testamento em grego. Estou em 1 Coríntios agora. E à medida que eu vou lendo, se você, quem segue no meu Twitter, quem me segue no Twitter, vai ver que as minhas postagens no Twitter, no Threads e às vezes até mesmo no Face, elas são relacionadas com 1 Coríntios. É exatamente à medida que eu vou lendo, eu vou descobrindo coisas e revendo coisas. Então, ideias vêm na minha cabeça de como eu posso transformar aquilo num tweet, numa postagem, num carrossel para o Instagram, por exemplo, para alcançar outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas da mesma forma que eu fui abençoado também. E, uhum, eventualmente, como eu prego em série, não surge muita ideia nova, né? Tanto ideia nova para um sermão, porque eu já sei o que é que eu vou pregar nos próximos meses, né? Já que eu estou uhum. fazendo pregação em série. Mas para as redes sociais, grande parte do meu material ele é resultado da minha devoção diária. Uhum. Bem interessante, bem interessante. Confesso que isso aí até me ajudou, né? Eu sou um jovem pastor, jovem também no Ministério da Pregação da Palavra, e às vezes a gente quer separar muito essa ideia da devocional, do estudo depois, e já misturar as duas coisas faz bem, ajuda a gente a crescer e desenvolver o ministério melhor. Você tem pregado quantas vezes por semana hoje, Augusto? Olha, varia, Tiago. Uma semana típica eu devo pregar cerca de umas 4 vezes por semana. Mas tem semana que Tá. é todo dia. Tem semana que é todo dia. Então, basicamente, são 2 vezes na minha igreja, 2 vezes em convites, com certeza, não é? A agenda tá aí para provar isso. E o excesso é também, geralmente, convite de fora. Pregar em eventos, pregar num congresso, ou até mesmo passar o fim de semana numa igreja. Então, Uhum. varia entre 4 a todos os dias da semana, mas é raro a semana que eu estou sem pregação, né? Quase nunca isso acontece. E aí a sua preparação do sermão, que também é uma sessão que você dedica aqui no seu livro, quanto tempo hoje você leva então para, uma vez você tem pregado tanto assim, quanto tempo você está levando para preparar um sermão hoje em dia? Olha, no caso de Êxodo, geralmente umas 9 a 10 horas, porque são sermões novos, inéditos, é um texto difícil. Ao mesmo tempo, eu estou pregando em série no livro de Atos, nas segundas-feiras, aqui na minha igreja, que já é um livro que eu conheço mais, já estudei mais. Então, aí cai para umas 6 horas, mais ou menos, de estudo, de preparação, para esses Uhum. sermões inéditos. Quando eu sou convidado para pregar fora, inclusive eu falo isso no meu livro, né, a respeito de você Convites. pregar o mesmo sermão várias vezes, né? Quando eu geralmente sou convidado para pregar fora, eu procuro me lembrar, se eu já tive naquele lugar, procuro me lembrar do que é que eu já preguei lá, para não repetir, não é? Pagar o mico de pregar o mesmo sermão 2 vezes no mesmo lugar. Já me aconteceu, poucas vezes, mas já me aconteceu. Então, eu tenho uma lista de sermões, cerca de uns 30 a 40 sermões, ah, que eu já preguei muitas vezes na minha vida e que eu posso pregar
a qualquer momento, se for convidado. Uhum, Uma pessoa, por exemplo, agora recentemente fui convidado para pregar no aniversário de 100 anos de uma igreja aqui no interior de Pernambuco. E o tema que eles me deram envolvia a questão do fé, esperança e amor. É um sermão em 1 Coríntios 13. uhum, Então, eu já preguei muitas vezes em 1 Coríntios capítulo 13. Então, foi muito fácil, foi uhum. só levar minha Bíblia, e ela já estava toda arriscadinha, anotadinha, e pregar, expor aquele texto, que é um texto riquíssimo e foi abençoador para as pessoas que estavam lá e que não tinham ouvido, né? Porque eu preguei em outros lugares. Então, eu acho que o pregador itinerante, aquele que prega muito, ele deve ter uma coleção de sermões, uma coletânea de sermões que ele leva no bolso e que ele pode usar à medida que Deus guia, né? A grande agonia, Tiago, não é nem preparar o sermão, porque ele já está preparado. É saber qual sermão você vai pregar, porque você chega numa igreja, às vezes me acontece, eu chego numa igreja, não tenho ideia do que é que eu vou pregar. Eu sei que eles me convidaram para pregar, só que eu tenho 30 sermões na cabeça que eu posso escolher. E a questão é, Senhor, o que é que esse povo precisa ouvir? O que é que o Senhor quer que eu diga para esse povo? Eu quero ser um profeta e trazer tua palavra a esse povo. E às vezes é faltando 5 minutos, quando a banda, né, o grupo está tocando aquela música preparatória para o sermão, é que vem o estalo do que é É que eu mesmo. deveria pregar. Já acontece com alguma frequência isso aí. E até chegar esse momento de você ter certeza do que vai pregar, é uma agonia. A gente fica assim, angustiado, né, para saber o que é que a gente vai pregar. Mas, pela graça de Deus, o Interessante. problema não é que falta, o problema é que Sim, sobra. E você sim. tem que escolher. Não pode pregar tudo, então tem que escolher. E a agonia é essa daí. É muito interessante. Então, se isso acontece, você não tem a prática de passar o seu sermão antes, então. Tem pregadores que até aconselham isso, né? Passe o seu sermão antes, pregue para si mesma e tudo aquilo. Isso não faz, já fez parte isso do teu ministério de pregação e hoje não faz mais? Teve alguma Talvez, transição? talvez no início do meu ministério, quando praticamente todo sermão que eu pregava era um sermão novo. Era um Ah, sermão que eu tinha que preparar, pesquisar. Então tinha que ter um esboço, levar o esboço comigo, passar os pontos antes. Hoje em dia, quando eu vou pregar a convite em uma igreja, a não ser que seja um tema absolutamente novo, ou eles me dão uma passagem sobre a qual eu nunca preguei, geralmente eu não faço nenhum tipo de preparação, a não ser espiritual, tá? uhum, Diante de Deus, em comunhão com Ele, o texto está na própria Bíblia, né? Na minha própria Bíblia, tem muitas, todas praticamente os sermões que eu prego, a Bíblia está marcadinha, já está dividida. Eu costumo dividir o texto bíblico já no próprio, nas páginas da minha Bíblia, então não preciso nem de esboço. E aí fica muito, muito fácil. Eu gosto de pregar assim, né, agora, né, depois de 40 e poucos anos, eu gosto muito mais de pregar assim, porque eu vou dar liberdade para vocês falar com o povo, gesticular, porque uhum, eu falo com as mãos, né, é um hábito que eu uhum, tenho. Eu gesticulo bastante, ah, tem um tom mais conversacional. E se você está preso a um esboço, eu não uhum, condeno quem lê, né? Porque eu sei que tem uhum, pastores que uhum, são extraordinários pregadores, mas eles seguem um esboço que eles leem. Eu não uhum, consigo fazer isso. Eu tenho alguns pontos e aí eu desenvolvo à medida que o sermão vai caminhando. Então, uma vez que eu já conheço os pontos do sermão, é um sermão expositivo, o sermão está no texto, e é isso que faz o sermão expositivo ser diferente dos outros. Nos outros, o texto está no sermão, mas no expositivo, o sermão está no texto. Então, se você tem uhum. o texto diante de você, fácil, né? Vai embora, você conhece o texto, conhece o contexto, tem a ideia central e, no final, a aplicação dependendo das circunstâncias em que você se encontra lá. Então, é assim que eu funciono Excelente. a convite, né? Pode ser que depois de eu Uhum. dizer isso, o pessoal vai parar de me convidar. Mas
O pessoal vai te convidar, vai ficar todo mundo na igreja te olhando para ver se você já tá naquela crise de escolha de sermão, se você está tranquilo ou não. Muito bom. Muito A bom. última pergunta, Augusto, por causa do nosso tempo, e a Sim, gente já encerra. Problemas da rotina, que é um sim. outro ponto que o senhor aborda aqui no seu livro, né? E um dos problemas é a perda de entusiasmo, não é isso? Ah, Como é que você lida com isso? Pregando tantas vezes, às vezes pregando até o mesmo sermão. Eu acho que é o Lloyd Uhum. Jones ouvindo perguntas e respostas quando ele fez aquelas palestras do Pregação e Pregadores. A gente consegue acessar material audível, né? Daquelas palestras no site dele. E aí tem perguntas e respostas. E se eu não me engano, perguntaram para ele, né? Até quando eu paro de pregar o mesmo sermão em igrejas diferentes? E ele respondeu quando esse sermão não mexe mais com você, né? Quando esse Isso. sermão já não fala mais contigo, né? Se eu não me engano, foi ele que falou isso. E essa é uma perda. A gente tem, imagina o Senhor com tantos convites, pregando tantas vezes, deve chegar um momento que você não aguenta mais pregar um sermão, né? Como é que você lida com esse coração e essa tensão, essa falta de vontade, às vezes até de pregar? Porque Sim, pode acontecer como ser humano, né, que somos. pode, pode. Olha, no meu, todo mundo é diferente nesse ponto, eu acho. No meu caso, pregar faz muito bem para mim. Eu acho que faz mais bem para mim do que para quem me ouve, porque me estimula, eu fico muito animado, encorajado com o próprio ato da pregação. Eu gosto de Uhum, pregar, então faz bem uhum. para mim. E às vezes eu estou extremamente cansado, eu não sei nem como é que eu vou conseguir. Me arrasto para o púlpito, me seguro ali no púlpito e prego 1h10, né? Porque na hora que você começa a pregar, então alguma coisa extraordinária acontece no seu coração, na sua mente, e de repente aquilo que você pensava que não ia conseguir se torna alguma coisa gostosa e você não quer terminar, né? Você tem que terminar que você está vendo o povo já começando a se mexer, né? Então é sinal de que você já foi suficiente. Agora, sempre, quando eu falei que tem 30 sermões, eu não quero dizer que eles são sempre os mesmos, Uhum. porque de repente vão aparecendo sermões novos que você vai adicionando àquela categoria de sermões que você consegue pregar sem esboço, impromptu. Então, nesse último ano, há pelo menos uns 10 sermões novos foram adicionados àquela minha antiga coleção, e outros que eu pregava regularmente não prego mais. Então, tem sempre uma renovação, né? Esse número de 30 aí é o que, 25, 30 é o que você teria disponível, né? Inclusive, eu tenho Uhum. essas referências, todas elas escritas a caneta num pedaço de papel que eu coloco dentro da capa da Bíblia, né? A Bíblia tem uma capa e eu coloco dentro dela. Então, às vezes, discretamente lá no púlpito, eu puxo o papelzinho e dou uma olhada assim, né? Como quem, para ver daquela lista ali o que é que fala o meu coração para eu trazer ali. E tem funcionado direitinho, mas eu não recomendo isso para quem está começando, não, né? Só De depois de jeito nenhum, muitos anos de experiência. com O Hernandes, certeza. eu acho que é o Hernandes que disse que um sermão só está bom depois de você pregar 30 vezes, né? Então, então, se for assim, eu acho que tem alguns que estão bons, né? Outros ainda não. Muito obrigado, Augusto. Nosso tempo está chegando ao fim. Sim, Gente, eu imagino aí para os nossos ouvintes de quão honesta está sendo essa conversa, né? De conhecendo um pouquinho mais o coração do Augusto com relação a essas questões. Talvez perguntas que às vezes a gente não tinha essas respostas ainda porque não estavam nos livros. Mas agora, mais uma vez, você pode encontrar isso no livro Confissões de um Pregador, né? Muito do que a gente está falando aqui está dentro do livro e muito mais, né? Ele se expôs muito mais, é um papo muito transparente nesse novo livro do Augusto Nicodemos. Então, eu super indico este livro, não só para quem prega, para quem quer conhecer o pastor e pregador Augusto Nicodemos e o que está por trás da luta no ministério pastoral dele também. Então, fica a minha dica aí.
Continue seguindo a gente nas redes sociais da Coalizão pelo Evangelho. Acho que eu nem preciso pedir para vocês seguirem o Augusto Nicodemos, porque todos já estão fazendo isso. Mas obrigado, viu, Augusto, por esse tempo e Claro, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. se Deus quiser. Muito obrigado, Tiago. Um abraço para você e para todos os que seguem a Coalizão pelo Evangelho.